obras. Por isso, o prazo de concessão é de 25 anos. Nós vamos ampliar esse prazo de concessão para o prazo que for necessário para atrair capital estrangeiro, empresas com capital próprio. Vamos fazer a concorrência com essas empresas do compadrio, por isso o desespero delas. Elas não estão ao meu lado, não estão financiando minha campanha e por isso estão desesperadas. Nós vamos abrir para o capital estrangeiro, vamos retomar obras como o Arco Metropolitano, vamos terminar a Via Light, levar de Queimados até Madureira, para poder dar mais conforto para o motorista, evitando aí a Via Dutra. Nós vamos, portanto, estimular a construção civil com novas empresas. Isso vai gerar emprego imediato. A construção civil é que mais emprega de forma mais imediata. Isso os camelôs têm medido nas ruas. Olha, tem uma questão interessante, é uma comparação boa, você que está nos assistindo, de fazer. Né? Tudo que ele conta aqui sobre essas concessões e PPPs é teoria. Ele nunca fez uma concessão ou uma PPP na vida profissional dele. Né? Aqui no Rio de Janeiro, nós desenvolvemos algumas PPPs. Você que anda pelo túnel Marcelo Alencar, né? Você que anda de VLT, você que anda pela Transolímpica, para chegar em Nova Iguaçu, para chegar na Zona Oeste, para ir para a Barra da Tijuca, para ir para Jacarepaguá, você que tem hoje metade já da população da Zona Oeste com saneamento básico chegando na porta, né? Essas PPPs e concessões desenvolvidas no meu governo, né? Elementos importantíssimos. Então, ficamos cedidos concessões que a gente quer levar para todo o estado do Rio de Janeiro. Aliás, fizemos Agora, faz a próxima pergunta sobre o tema escolas públicas. 30 segundos. Olha, no seu programa de governo, eu não vi nada sobre ensino infantil. Talvez seja aquele educação infantil pré-escola. Talvez seja aquele que mais impacte na vida das famílias. Eu queria ouvir um pouco as suas propostas, já que elas não constam no seu programa de governo, sobre educação infantil pré-escola. A questão da educação infantil não está no meu programa de governo porque não é atribuição do Estado. Nós temos que ter a responsabilidade com o ensino médio e o ensino de preparação para a universidade ou para a empregabilidade. Então, a questão da educação infantil, ela é de responsabilidade dos municípios. Podemos, sim, ajudar, de alguma forma, os municípios a terem condições de poder ter ensino integral, mas essa não é uma responsabilidade do Estado. Nem por isso vamos deixar de trabalhar com os prefeitos essas questões. Mas a preocupação maior minha é dar o primeiro emprego para aqueles jovens que hoje está se evadindo da escola. Então, nós vamos permitir que a FAETEC volte a ser pujante, que nós vamos destinar dinheiro para a FAPERJ, os 2% da receita corrente líquida, conforme determina a Constituição, para estimular pesquisa tecnológica. A Coreia do Sul é um exemplo de avanço na educação e na formação profissional. Em 50 anos, hoje você vê aí celular, carro, aparelhos eletrônicos, tudo desenvolvido através de uma formação tecnológica que foi estimulada pelo Estado. Então, aqui não será diferente. Nós vamos estimular a formação de centros tecnológicos, integrando as universidades às escolas técnicas e, com isso, nós vamos permitir que o nosso jovem possa ter o seu primeiro emprego, como foi para mim, que saí de uma escola técnica, tive o meu primeiro emprego e foi o meu primeiro salário maior até do que o meu pai recebia naquela época. Olha, a única coisa que você que está nos assistindo agora não vai ver se eu for governador do Estado é empurrar essa história de dizer, isso não é do Estado, eu não vou cuidar. Né? A educação infantil, de fato, não é uma atribuição do Estado. Né? Para a escola, a creche, né? Para atender o seu filho, você, mãe, que precisa trabalhar. Assim como também não é atenção básica na saúde, as clínicas da família. Mas é fundamental que o governo do Estado lidere esse processo. Eu quero assumir esse compromisso com aqueles que estão nos assistindo. Na Prefeitura do Rio, eu saí de 30 mil vagas em creche para 90 mil vagas em creche. Tripliquei o número de vagas em creche com os espaços de desenvolvimento infantil. Nós vamos fazer igual o governo do Estado do Ceará, que não ficou com essa história de empurrar com a barriga, assumiu a responsabilidade do ensino fundamental, fez acordos de resultados com as prefeituras, aportou recursos para levar creche para todos os municípios do Ceará. Porque aí, quando a criança chega no ensino médio, que é de responsabilidade do Estado, ela está melhor preparada, ela está pronta para a gente poder fazer o avanço dela, para ela poder tocar a vida. Então, acredite que nós vamos fazer isso no governo do Estado, ajudando as prefeituras. Seu tempo, por favor. Silêncio, por favor. Agora vamos ouvir a tréplica do candidato Wilson Witzel. A gente ouve
fake news e promessa fake. É preciso olhar para o recurso orçamentário e identificar como que você vai conseguir, além de atender as necessidades do Estado. Hoje nós temos uma perda de receita. O Estado hoje deveria estar com 100 bilhões de reais de receita, está com pouco mais de 60. Então há um déficit gigantesco. Promessas para não ser cumpridas são fáceis de serem feitas, promessas fake. Nós temos a consciência de que 2019 será um ano de recuperação da economia do Estado, para que a gente possa preparar o orçamento para 2020, trazendo novos investimentos, principalmente na área de concessões de obras públicas e a chamada outorga, que vai resolver o problema do déficit fiscal do Estado. Vamos acabar com a sonegação, fazer uma melhora da nossa malha tributária, que é o ICMS, para poder atrair novas empresas e, assim, a gente vai ter condições de cuidar da nossa escola técnica e, sim, poder fazer um planejamento para ajudar os prefeitos, inclusive. Mas essas são promessas consistentes. Ok, obrigada, candidato. Vamos agora a mais um tema aqui no nosso debate. Contas públicas. Quem pergunta é Wilson Witzel. Olha, o Estado do Rio de Janeiro tem realmente um déficit fiscal gigantesco, né, da ordem, talvez, no orçamento de 2019, vem aí com mais quase 20 bilhões de reais. As despesas foram feitas de forma desordenada. O governo do Cabral, que é o seu padrinho, né, Cabral e Pezão, eles fizeram empréstimos irresponsáveis junto ao presidiário Lula. E agora essa conta nós vamos ter que pagar. Quero saber do candidato como pretende pagar essa conta. Olha, é bom ter voltado o tema das finanças públicas, né, porque a gente mostra um pouco como viabilizar recursos. Governar é estabelecer prioridades, né? Se eu disse que uma prioridade vai ser a segurança pública, que uma prioridade é a saúde e a educação infantil, ajudar os municípios, nós vamos fazer. Quantas vezes disseram para mim que era impossível derrubar a perimetral? Quantas vezes disseram para mim que era impossível fazer o túnel da Transoeste ou o túnel da Transolímpica, 2 no maciço da Pedra Branca, na zona oeste do Rio? Quantas vezes me disseram que era impossível botar o VLT no centro do Rio de Janeiro? Quantas vezes me disseram que era impossível fazer os piscinões da Praça da Bandeira ou o Parque Madureira? E nós fomos lá e fizemos, porque a gente organizou as finanças. As finanças, o Estado está muito oprimido no campo das despesas. Basicamente é pessoal e nós não temos mais como sacrificar o servidor do Estado, muito menos os inativos do Estado. Então o que nós vamos fazer é olhar no campo das receitas. Claro, no campo das despesas dá para tratar de renegociar a dívida, né? Como eu fiz na Prefeitura do Rio de Janeiro, reduzindo drasticamente a dívida, né? E olhar no campo das receitas, olhar, como eu já disse aqui, na sonegação há uma máquina tributária arrecadadora arcaica no Estado, infelizmente, que pode se utilizar mais tecnologia. Você tem a possibilidade de liquidar esses privilégios fiscais, repito, que são empresas que se utilizam dos incentivos para se dar bem, para se locupletar e não trazem nenhum retorno para o Estado. Eu viabilizei as contas públicas da Prefeitura, enfrentei 2 crises mundiais sem que a população passasse por qualquer sofrimento e vamos fazer o mesmo no governo do Estado. Candidato, por favor. Olha, é importante dizer o seguinte, a Prefeitura do Rio de Janeiro foi atingida duramente por vários atos de corrupção. A questão do VLT é uma PPP de insucesso. É só conversar com os comerciantes do Saara que a gente percebe o quanto aquele trenzinho está incomodando toda aquela área do Saara, reduziu a capacidade comercial e vem dando prejuízo. Além disso, é importante também lembrar que o Prev-Rio foi completamente sucateado no governo do representante do Cabral e do Pezão. As contas públicas no final do governo do representante do Cabral e do Pezão teve uma maquiagem de uma... tem que explicar melhor como é que é essa matrícula fantasma. Tem um documento que ele assinou autorizando essa matrícula fantasma. Como é que foi essa maquiagem que agora ele responde a uma ação de improbidade administrativa? Mais de 1,5 bilhão, que esse dinheiro era para pagar os fornecedores do Estado. Então, como esse candidato que fraudou as contas do município do Rio de Janeiro pela ação de improbidade, pode dizer que vai resolver o problema do Estado do Rio de Janeiro? Candidato. Olha, é um show de irresponsabilidade, você me respeita, eu não sou candidato de Cabral e de Pezão nenhum. Silêncio. Quem tem relações, quem anda com os seguranças do Pezão é você. Quem tem um primo do Cabral empregado no gabinete é o seu vice-governador. O meu vice-governador é o Conte Bittencourt, que foi oposição ao Cabral o tempo todo. Eu estabeleci relações institucionais com o governador Sérgio Cabral, eu convivi
com prefeito, com 3 governadores e com 3 presidentes da República. Não sou processado criminalmente, não sou condenado a nada. Separe com essa comparação. E, aliás, eu queria dizer uma coisa para vocês. Você que anda de VLT, você que anda no túnel Marcelo Alencar, você que vai no Parque Madureira, você que usa a Transoeste, a Transolímpica e a Transcarioca, ele acha tudo muito ruim. Você que usa o Parque Madureira, ele acha tudo isso muito ruim. Ele não conhece o Estado, ele não conhece a cidade do Rio de Janeiro, ele tem muito pouco tempo de Rio de Janeiro, por isso é que ele fala essas coisas de orelhada, só para criticar e incapaz de debater os assuntos do nosso Estado e apresentar propostas concretas. Volto a pedir, por favor, silêncio na plateia. Vamos aguardar silêncio para a gente prosseguir no nosso debate. Por favor, peço aos convidados dos 2 candidatos que respeitem o público que está em casa tentando acompanhar. Vamos ao último tema aqui desse nosso último bloco, que vai ser UPAs e hospitais. Quem pergunta é o candidato Eduardo Paes. Por favor. Vamos lá, uma das questões mais fundamentais, no caso dos hospitais estaduais, é a gente recuperar as vagas que estão, leitos que estão completamente abandonados. Eu queria saber, no seu plano de governo, por quais hospitais estaduais você pretende começar essa recuperação de leitos e reformas de hospitais estaduais? Olha, a questão da saúde no Estado, ela realmente exige um replanejamento. As nossas casas de saúde que foram fechadas, mais de 7 mil leitos, elas precisam ser reabertas. Muitas estão endividadas, nós vamos pedir ao governo federal um refis dessas casas de saúde para que elas possam ser reabertas. Esses mais de 7 mil leitos vão servir para acomodar as pessoas na recuperação e para fazer médias cirurgias. Com isso, vai desobstruir os hospitais. O Hospital da Posse, por exemplo, o Hospital de Duque de Caxias, que estão completamente obstruídos pela impossibilidade de fazer mais cirurgias, uma vez que você não tem leito de retaguarda. Também vamos contratar 500 mil consultas com especialistas todos os meses, nos consultórios particulares. Isso já é feito em outro estado da federação e outros municípios. Esse médico especialista, o pediatra, o ginecologista, que inclusive vai atender o pré-natal das mamães grávidas, vai atender também os filhos com a pediatria, o gastro, o cardiologista. Com isso você vai ter o especialista que hoje não existe à disposição. Também vamos descentralizar o Rio Imagem. O Rio Imagem hoje fica centralizado na capital, precisamos expandi-lo para o interior. Esse será um projeto de parceria público-privada, só para instalar as máquinas, mas tudo pago pelo valor da tabela do SUS. E com isso nós vamos dar o saúde integral. Vamos permitir zerar a fila do CISREG, dar mais transparência também, para evitar qualquer tipo de interferência política. Esse é o nosso programa. Às vezes eu fico com a impressão que te dizem para falar uma coisa, eu faço uma pergunta e você responde aquele tema sobre saúde. O que eu perguntei aqui foi quais os hospitais você pretende tomar leite. Deixa eu te falar uma coisa. Tem 30% dos leitos dos hospitais estaduais, né, que estão desativados. Você não precisa ir para as clínicas de saúde privada, não precisa começar a negociar com o setor privado, fazer essa privatização esquisita da saúde. Você pode reabrir os leitos. Vou te falar, o Hospital Regional do Médio Paraíba, Volta Redonda, está com 60% da sua capacidade ociosa. Você vai na Adão Pereira Nunes, em Caxias, você vai no Roberto Chabo, Araruama, né? Você tem uma série de unidades hospitalares do Estado do Rio de Janeiro, que são propriedade nossa, do governo do Estado, do povo do Estado do Rio de Janeiro, e que você pode recuperar. Para que vai sair abrindo 7 mil vagas em clínica privada? Né? Que conversa é essa? É fundamental reabrir as unidades e depois sim, aí eu vou abrir o Hospital da Mãe em São Gonçalo, abrir outras unidades. Mas nós vamos recuperar todas as unidades estaduais e nada de privatização nem terceirização de função na saúde, não. Sua tréplica. Ninguém está falando aqui em privatização da saúde, nós estamos falando em aproveitamento de uma possibilidade de termos parcerias com outras casas de saúde. Na Baixada Fluminense, Queimados, Mesquita, onde a gente sabe que ali o Hospital da Posse é o único que vai dar condições, está dando condições hoje de atendimento. Ali a gente precisa reabrir essas casas de saúde Bom Pastor, para poder novamente ter pessoas nascendo em Queimados, que não nasce há muito tempo. Então, veja, nós precisamos desses leitos de retaguarda. É preciso também saber que recuperar o hospital é preciso de dinheiro. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro não tem condições de fazer investimento nenhum. Uma das soluções é fazer como tem lá o Hospital do Subúrbio de Salvador, que é uma parceria público-privada, que recuperou um hospital numa região que atende 1 milhão de pessoas, faz 70 mil cirurgias por ano, ao custo de 16 milhões de reais. Esse custo, se a gente comparar com os hospitais estaduais,
é metade do valor que se gasta nos hospitais estaduais. São superfaturados. É a corrupção que destruiu a saúde do estado do Rio de Janeiro. Candidatos, muito obrigada. Assim nós encerramos, então, a etapa de perguntas e respostas. A partir de agora, cada candidato vai ter 2 minutos para deixar aqui a sua mensagem final aos eleitores. A ordem também foi definida anteriormente em sorteio, com a presença de representantes das campanhas. O primeiro é Eduardo Paes. Por favor, suas considerações finais. Bom, primeiro, agradecer muito a você que nos acompanhou até agora, agradecer ao candidato Wilson Witzel, agradecer à TV Globo, Ana Paula, pela oportunidade de estarmos aqui. Eu acho que esse é um momento crucial no estado do Rio, né? A gente vive uma crise muito profunda, ela não é trivial. A gente passou, sim, por crise de corrupção no estado, por crise de segurança pública, por crise financeira, por crise institucional, tudo isso que a gente viu acontecendo aí, né? E não dá para a gente brincar. O Rio viveu, a cidade do Rio viveu, na prefeitura, está vivendo essa experiência. Em 2016, se elegeu uma pessoa sem capacidade administrativa, sem experiência, e a população da cidade está sentindo isso todo dia, na hora que fecha uma clínica da família, na hora que a Conlurb deixa de funcionar de forma adequada. Acho que você conseguiu ver aqui um pouco hoje, né, essas diferenças de uma candidatura de uma pessoa que você conhece há muito tempo, né, que está aí sobre os holofotes da vida pública há muito tempo, né, ao contrário de uma candidatura que começou há 20 dias atrás, a gente veio a conhecer como uma folha em branco, está parecendo mais uma ficha corrida, com muita sofisticação, cada dia uma novidade, eu diria quase um lobo em pele de cordeiro, para usar uma passagem bíblica aqui, né, ou se quiser uma passagem mais popular, um Kinder Ovo, cada hora que você descobre uma surpresa diferente. O que é que eu queria pedir para você? Faça essa reflexão. Eu fui prefeito de uma cidade como o Rio de Janeiro durante 8 anos. A gente fez muito, a gente deu muito à população. E eu quero poder usar toda essa minha energia, toda essa minha paixão pelo Rio de Janeiro. Eu sempre acordei muito cedo, dormi muito tarde, trabalhei muito, nunca tive medo de nunca fugi de problemas, ao contrário, eu sempre os enfrentei. A população da cidade do Rio, aqueles que acompanhavam meu trabalho aqui sabem disso. Quando a coisa ficava ruim, esquisito, primeiro aparecera eu. Eu amo esse estado, eu quero dedicar meu esforço, minha força, minha energia a esse estado, para a gente voltar a ter dignidade. Muito obrigado. Vote 25, Eduardo Paes. Obrigada. Vamos agora fazer silêncio mais uma vez para a gente ouvir os 2 minutos de considerações finais do candidato Wilson Witzel. Por favor, silêncio. 2 minutos para o candidato Wilson Witzel. Silêncio, por favor, para a gente poder começar a contar o tempo do candidato. Agora sim, candidato, por favor. Quero agradecer a oportunidade, primeiro a Deus, de estar aqui hoje e ter, neste primeiro turno, conseguido obter essa votação expressiva em praticamente todos os municípios do nosso estado do Rio de Janeiro, por onde eu caminhei, por onde eu andei. E eu quero dizer que quando eu decidi ser candidato a governador, eu decidi porque sou um cidadão como você, indignado. Indignado com tanta corrupção, indignado com tanto desrespeito ao voto, né? Pessoas que vieram pedir o nosso voto e depois nos traíram para benefício pessoal, roubando dinheiro da saúde, roubando dinheiro da segurança pública, da educação, e essas pessoas não estão comigo, né? Nossa candidatura é uma candidatura que veio com o povo. Nós chegamos aqui através de uma expressiva votação. E essa minha indignação, ela vem nessa jornada mostrando que a luta do bem contra o mal, é a luta da verdade contra as mentiras produzidas. E hoje nós estamos mostrando a nossa capacidade de oferecer propostas e soluções. Veja, não são teorias, são propostas concretas para mudar esse modelo econômico que nós estamos vivendo hoje. Então, eu quero te dizer que é uma caminhada de esperança. Quero agradecer a cada cafezinho que me ofereceram, bolo de fubá, lá no interior do nosso estado. Agradecer a sopa de ervilha que me ofereceram. Por favor. Né? Agradecer a sopa de ervilha que me ofereceram nas nossas noites, quando nós conversávamos sobre o futuro do nosso estado. Todo esse carinho, essa emoção, né, no calçadão de Bangu, de Campo Grande, de Santa Cruz, onde eu comecei essa jornada e pude ir nos trens da Supervia. E é assim que nós vamos mudar o nosso estado do Rio de Janeiro. E no dia 28, a sentença... Mas a sentença para presidente.
com os candidatos a governador do Rio nas eleições 2018. Agradecemos muito aqui ao Wilson Witson, a Eduardo Paes, aos convidados que estiveram com a gente aqui nos estúdios Globo. E a você, aí de casa, nós continuaremos a acompanhar os últimos momentos de campanha dos candidatos. E domingo agora, 28 de outubro, você terá a cobertura completa desde cedo aqui na Globo, da votação e da apuração das eleições 2018. Uma boa noite e um bom voto para todos nós.